Oi, oi, raridades, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Vamos começar. Tava aqui anotando o tema, tinha esquecido de deixar pronto. Como é que vocês estão? Olha só, hoje eu separei esse tema porque muitas de vocês, e aí eu sempre peço desculpa aos homens que me acompanham aqui, porque eu geralmente uso o feminino, porque a maioria de vocês é mulher. Então eu acho que é justo, né? 80% de vocês são mulheres. Então eu peço essa licença para usar bastante o feminino. Se você ainda não me ouviu pedir essa licença, fica aqui registrado. E eu reparo que muitas pessoas que me escrevem inbox, ao descreverem alguma dúvida ou ao compartilharem algo, eu percebo que o coração dessa pessoa está extremamente agitado. É difícil de alguma forma elaborar o que está acontecendo. Então, o motivo desse live hoje é a gente conversar um pouquinho sobre eu e esse pedestal, sobre essa realidade da agitação do nosso coração. A primeira coisa que eu queria perguntar para você, dentro dessa construção de raciocínio que a gente pode fazer aqui, é com relação à sua construção de pensamentos. Como é que você constrói os seus pensamentos? Você já parou para pensar nisso? Como que as coisas que te acontecem te impactam de alguma maneira? Como que é que acontece esse juízo que você faz das coisas que te acontecem? Porque de alguma maneira a gente constrói os nossos pensamentos de forma consciente ou inconsciente. Dentro do que eu compartilho com vocês da filosofia sistêmica, eu vou gerando ali uma fonte de conhecimento de construções de pensamento que podem acontecer de uma forma inconsciente. Mas existem várias aí que só você conhece, talvez que aconteçam de forma consciente. Como assim? Às vezes você pode, por exemplo, parar e sentir algo constantemente. Ou seja, você sente que as pessoas estão falando de você, sente que estão prestando atenção na sua aparência, fica preocupada porque a pessoa não respondeu uma mensagem, tira conclusões sobre o que o outro está falando para você e acha que é porque de alguma forma ele está te rejeitando, está te colocando ali em banho-maria. Então, há uma construção de pensamentos e só você pode identificar isso bem, que pode ir para o lado positivo e pode ir para o lado negativo. Então, se você é essa pessoa que geralmente constrói pensamentos do que te acontece, ou se essa expressão é um pouco estranha, construir pensamentos, a gente pode falar assim, se você traduz aquilo que te acontece normalmente de uma forma negativa, provavelmente a estrutura do que te acontece faz com que você esteja num lugar de muita fragilidade, uma fragilidade emocional. Parte do conteúdo que eu compartilho aqui com vocês é com um desejo profundo de gerar uma educação sentimental. E às vezes há pessoas que olham para essa expressão de uma forma assim pejorativa, como se fosse uma coisa boba, como se fosse uma coisa, enfim, não sei nem descrever, não sei o que você descreveria se lesse lá. Escola de Educação Sentimental. E a gente esquece, na verdade, que a gente não vive muito essa educação. Existe uma ansiedade coletiva, existe uma preocupação coletiva. Com essa realidade que a gente está enfrentando agora, a gente está tendo ali um laboratório de observação de como as pessoas reagem de uma forma diferente, como que nós estamos nos sentindo sob pressão em realidades políticas, em realidades que estão girando em torno da economia, da saúde pública, enfim. Se existe em você essa perspectiva de que muitas vezes você constrói o seu pensamento de uma forma negativa, eu queria lembrar você o seguinte: você já parou para pensar que existem certas coisas que a gente faz que a gente pode interromper? A cafeteira daqui de casa, hoje que é Dia Nacional do Café, por acaso eu não fiz nenhuma publicação, mas hoje é o Dia Nacional do Café aí no Brasil. E aí eu tô aqui lembrando, né, a cafezeira que sou. Nós temos uma cafeteira aqui que ela não é automática.
eu ligo para o café começar, né, a ser feito, mas eu tenho que interromper o feitio do café. Eu tenho que voltar o botão para uma certa altura, não sei se você já conhece, já viram essa Nespresso. Você tem que voltar o botãozinho para a água interromper, senão aquilo ali transborda, derrama. Precisa de uma ação minha para interromper aquela produção ali, aquela feitura do café. O carro, por exemplo, quando você está dirigindo na estrada, na pista, se você der um comando para ele de freio ou puxar o freio de mão, que aqui chama travão, né? Se você puxar o travão, esse carro vai parar. Então existem certas situações na sua vida que você consegue interromper o que está acontecendo por uma ação. Só que o que é que gera muita ansiedade e deixa o nosso coração muito nervoso? A gente quer interromper pensamentos. A gente quer interromper sentimentos. A gente quer interromper dor, interromper preocupações. A gente quer passar para um outro nível sem ter que necessariamente enfrentar aquela situação que a gente está vivendo. Se a gente pudesse, a gente gostaria de interromper isso. Só que é um comando que a gente não consegue dar. Ou você consegue dar? Você consegue falar, quando você tá nervosa, por exemplo, você consegue dar um comando e falar, tô calma? Ou quando você tá triste, você dá um comando e pronto, já tá feliz? Como se você tivesse um interruptor, igual o freio e o travão, ou então o botãozinho da máquina de fazer café? A gente não tem esse botão. Então, se a gente for parar pra perceber, nós não conseguimos interromper os nossos pensamentos. E é exatamente por a gente não conseguir interromper esses nossos pensamentos, a frequência que isso acontece é muito maior do que a gente ter esse domínio do sentimento e da emoção que nos envolve. O que isso quer dizer de nós? A gente produz, sem perceber, ansiedade, preocupação, a gente produz problema na vida. Então, parte desse exercício de aquietar o coração é a gente perceber o que é que tá gerando aquela emoção dentro da gente. Essa semana eu compartilhei com vocês, no dia que eu fiz o exercício de contemplação, que eu tinha acordado de ovo virado. Não sei se vocês conhecem essa expressão. Eu falei, olha, eu acordei com o ovo virado, acordei virada no giraia hoje, custei aparecer aqui nos stories, estava agoniada, angustiada e não estava conseguindo identificar o que estava produzindo aquele sentimento em mim. Então, compartilhando aqui um pouco do que eu faço na minha vida, porque todos nós aqui temos as nossas instabilidades, quando eu percebo que eu não tô muito legal, que tem alguma coisa que tá me incomodando, que tá me entristecendo, que tá ocupando demais os meus pensamentos, eu busco identificar o que fez com que eu ficasse daquela forma. Eu busco identificar qual é o sentimento. Eu tento dar nome àquilo que eu estou sentindo. Que incômodo é esse que eu estou vivendo? Hoje, por exemplo, deixa eu pedir permissão aqui. Amor, eu posso contar o que aconteceu hoje de manhã? Pode? Não, pode de verdade? Hoje o Felipe, por exemplo, acordou antes de mim. E na hora que ele acordou antes de mim, eu não percebi que ele tinha levantado, né? E a gente tinha conversado no dia anterior, porque a gente tá nesse desafio aqui em casa. Porque a gente entrou meio que no fuso horário brasileiro, os dois. Então a gente acaba dormindo muito tarde, com o sol quase nascendo. E aí a gente custa acordar, não acorda cedinho. Então a gente acorda, produz, mas fica produzindo de madrugada, entendeu? Ontem nós fomos dormir, era quase 5h30 da manhã. Eu acho que até mais, se calhar. E a gente, quando deitou, a gente conversou, falou assim, olha, a gente precisa melhorar esse horário de acordar. Só para vocês identificarem sentimento. Aí, quando foi na hora que eu acordei, que eu despertei, eu percebi que ele não tava dormindo mais, ele tinha acordado. E eu falei, olha, ele acordou antes de mim. E quem tinha falado da gente mudar o horário tinha sido eu. Então, aquilo ali, de uma certa forma, eu não identifiquei rápido, mas eu acordei nervosa. Eu acordei, assim, brava. Acordei chata. Sabe a pessoa chata, quando você acorda chata? Eu não sei se isso é dos coléricos, mas isso acontece com muita frequência comigo. Eu acordo chata. E aí, na hora que o Felipe veio falar comigo, eu tava toda esquisita, toda assim, dura, rígida, estranha, respondendo mal. Só que eu mesma não tava conseguindo identificar o que era aquilo. Aí, quando a gente foi conversando e tal, eu fui identificando o que é que tava me deixando daquele jeito.
E foi difícil pra mim, mas chegou uma hora da conversa que, quando a gente tava ali conversando, já tava até fazendo outras coisas, vendo o que a gente ia almoçar e tal. Aí eu olhei pra ele, né? Vi o quão dura eu tinha sido com ele, do nada, sem ele ter feito nada. E foi duro, minha gente. Mas naquela hora, foi como se fosse aquilo que eu falo da contemplação, né? De você parar, perceber, identificar. Naquela hora, eu percebi que eu tinha ficado com inveja dele. O despertador tocou, eu não escutei, ele levantou bem mais cedo, eu percebi que ele estava ouvindo música, ou seja, o dia dele já tinha começado, eu já estava incomodada com isso, de estar dormindo mais tarde, às vezes isso atrapalhar nos meus planos durante o dia. Então eu identifiquei que aquela minha raiva, aquele meu dissabor, a forma com que eu me comuniquei com ele de manhã, que não foi carinhosa, não foi leve, tinha ali no meio inveja. E às vezes esses sentimentos não são fáceis da gente identificar. São sentimentos duros dentro de um conhecimento das nossas reações. Então, dentro da sua ansiedade no coração, seja por meio daquilo que você identifica como raiva, seja por meio daquilo que você identifica como uma sensação de solidão, de incompreensão, baixa autoestima, tristeza, dúvida por causa da espera, porque você tá ali paquerando com alguém, essa pessoa responde uma hora, outra hora não responde, você se mistura com o que tá acontecendo com você. Eu convido você a parar, igual você faz com o travão do carro, igual o freio do carro, que é interromper o veículo. Faça algumas interrupções do seu pensamento. Se você nota que o seu coração está agitado, interrompe um pouco e começa a se questionar. Revisita o que te aconteceu alguns dias atrás, ou no mesmo dia, ou uma situação que está te incomodando e que você está fazendo de conta, ou está tentando fazer com que ela não esteja ali, que você está tentando fazer com que ela saia do seu pensamento. Revisite esses lugares. Porque, raridade, eu posso garantir para você, parte daquilo que agita o nosso coração, preste atenção nessa parte, nós criamos como problema. Nós criamos em algum momento aquele problema. Como assim criar problema, Mariela? A pessoa me destratou, tem uma pessoa que não me paga, eu tô preocupada com a atitude do meu chefe, esse cara desculpa a expressão, não caga nem desocupa a moita, eu tô preocupada com uma pessoa, um familiar meu que tá doente, tá acontecendo alguma coisa, eu não tô inventando isso. Então como é que você tá falando comigo que eu estou criando problemas? A forma de relacionar com todos esses acontecimentos, dependendo de como você escolher se relacionar com isso, você estará sim criando um problema. E é isso que agita o seu coração. É isso que inquieta o seu coração. Você precisa começar a se ocupar daquilo que cabe a você fazer e começar a identificar onde é que está essa raiz do problema. Se depois que você identifica essa raiz do problema, isso depende de uma atitude sua para as coisas mudarem. Pegando o exemplo que eu dei de hoje de manhã, se eu simplesmente percebesse que eu fiquei com inveja do Felipe, que eu desejei ter despertado como ele despertou, e ficasse com vergonha de falar, Felipe, eu senti inveja de você, sinto muito pela forma com que eu te tratei agora, eu agi mal com você e acho que foi uma provocação dessa inveja que eu senti no peito. Então eu acordei mal-humorada, falei coisas duras pra você, fiz comentários desagradáveis. Se eu não tivesse identificado e, ao identificar, ter escolhido permanecer ali, porque era feio eu falar pra ele o que eu tava sentindo, o nosso dia teria desandado. Então eu teria criado um problema. Vocês estão entendendo? Estão acompanhando? Tá fazendo sentido? Me conta aqui se tá fazendo sentido. Então, muito do que acontece conosco, nós criamos o problema. Por exemplo, se você está enfrentando uma situação difícil com o seu cônjuge, que diz respeito a uma atitude dele, que não tem como você entrar ali e mudar algo do que está acontecendo, e começar a assumir aquilo como algo que tem poder para te inquietar, você está criando um problema.
Se você começa a ficar extremamente ansiosa, porque gostaria de já ter começado um namoro com essa pessoa que você só tá paquerando, e essa pessoa demora para responder mensagem, fica falando para você que passou por uma decepção recente, você tenta conversar, ela fala, olha, não é com você, o problema tá comigo, mas eu não tô entendendo direito o que tá acontecendo. Aí ele fala que tá tudo bem, mas ao mesmo tempo ele fica distante. Se você tá percebendo que é um movimento dele, você tá disposta, mas há um movimento dele que de alguma forma tá gerando um obstáculo, e é isso que tá agitando o seu coração, se você permanece nessa agitação, você tá criando um problema. Se você, ao olhar pro seu cônjuge que tá aí com a conversa de querer separar, e a decisão é dele, você não pode amarrar ele no pé da mesa, e você já conversou, você já assumiu a sua responsabilidade, já reconheceu as faltas, existiu esse momento, e aí você já fez o que era possível, mas ele não muda de ideia. Se você permanecer nessa inquietação porque ele vai sair de casa, você tá criando um problema. Aí você fala, mas Mariela, isso que você tá me falando exige de mim ser praticamente uma pessoa isenta. Uma pessoa que não se deixa abater, que não se deixa tocar por isso que tá acontecendo. Mas na verdade, raridade, veja bem, se você adota uma postura diferente do que ter esse controle, vamos chamar aqui de um controle positivo, tá? Porque ser uma pessoa descontrolada emocionalmente, sentimentalmente, é muito ruim. Então vamos chamar, no geral, não gosto da palavra controle. Nesse contexto aqui, nós precisamos de um certo controle. Se você escolhe não ter controle diante daquela situação emocional, sentimental, porque a situação em si não permite que você tenha controle. Nessa hora, raridade, o que você está fazendo? Você está fazendo do seu lugar de sentimentos e emoções uma terra de ninguém. Então, se você se exalta demais com a pessoa que não define se ela quer ou não quer algo com você, você está fazendo o seu lugar de sentimento e emoção uma terra de ninguém. Se você fica extremamente exaltada com as questões políticas, com as questões ideológicas, com as questões das decisões de saúde que estão sendo tomadas, você se afeta com isso, você está deixando seu lugar de emoções ser uma terra de ninguém. Se você, ao fazer algo mal, ao ter uma atitude ruim, reconhece que foi uma atitude ruim, mas por orgulho você não fala, não pede, né? Não fala, eu sinto muito, não demonstra que você quer corrigir aquela atitude ruim que você teve, você vai perdurar um dia que vai significar o quê? Eu sou uma terra de João Ninguém. Porque, raridade, raiva você vai sentir, tristeza você vai sentir, rejeição você vai sentir, fala mais emoções difíceis de lidar, ansiedade você vai sentir, dor, existe dor, tudo isso pertence. Não adianta você excluir, não é a exclusão desses sentimentos que demonstra que você tem educação sentimental, é o reconhecimento de que esse sentimento está ali, e agora, diante desse reconhecimento, você tem a opção de começar a tomar conta das suas emoções, ou deixar que as suas emoções sejam uma terra de ninguém. Isso é algo que tem tudo a ver, baralhei com as palavras aqui, tem tudo a ver com aquietar o seu coração. Eu poderia dizer, portanto, raridade, que se você, ao identificar o que está te deixando chateada, permanece ali naquela chateação, independente de você poder mudar aquela situação, além de você estar fazendo as suas emoções, os seus sentimentos uma terra de João Ninguém, sabe o que vai acontecer? Você vai se tornar um algoz de si mesma. Só que a trama da nossa mente é falar que é o outro. A trama da sua mente vai ser falar do seu marido. A trama da sua mente vai ser falar do governo. A trama da sua mente vai ser falar desse crush, dessa pessoa que você tá aí, namora ou não namora. A trama da sua mente vai ser colocar ali uma outra pessoa como algoz daquela situação. E muitas vezes acontece com o pai, com a mãe, com a irmã, com o irmão, com o patrão. Não sei, você conhece aí as pessoas que pra você hoje existe um sentimento de algoz na sua vida. Só que, na verdade, se você for parar para ser muito sincera consigo mesma,
O verdadeiro algoz é você. Porque você não tem domínio sobre o que a pessoa faz ou deixa de fazer. O que ela fala ou deixa de falar. O que ela decide ou deixa de decidir. Mas você tem domínio sobre a emoção e o sentimento. Domínio como, Mariela? Eu vou dominar a minha mente, vou falar, não vou ficar triste, não vou ficar... Não é isso. É você, primeiro, deixar esse sentimento ficar ali com você. Por que você tem tanta ojeriza de ficar triste? Por que você corre léguas de sentir dor? Por que você corre léguas do medo da rejeição? Tem muita gente, Raridade, que insiste numa paquera, por exemplo, só por causa do sentimento de se não der certo, eu tô sendo rejeitada de novo. E às vezes você nem tá identificando ali se aquela pessoa é uma boa pessoa pra você ou não. Você começa a ficar completamente confusa com a situação. Por causa dessa mensagem que eu recebi, eu vou frisar também nesse exemplo. Se você tá lá trocando mensagens com a pessoa e a pessoa sempre tá esquivando, e eu já cheguei a falar isso aqui uma vez num live. Geralmente isso gera uma ansiedade, uma excitação emocional muito grande para ver essa fase passar e ter uma tranquilidade, você passar por uma tranquilidade. Agora, Raridade, se você não está tranquila com o que vai acontecer naquela relação, se isso vai se tornar uma relação ou não, com que tranquilidade você vai viver essa relação se ela chegar a acontecer? Como é que você começa alguma coisa com essa pressão interior toda? Aqui, você já deve ter começado a perceber onde que eu quero chegar com você que está com seu coração agitado. Primeiro, perceber que você tem autonomia para fazer algo com o que está acontecendo com você. Não muda os acontecimentos, mas você tem autonomia para lidar com o seu problema de diferentes formas. Essa é uma questão. A segunda, se você escolhe não interromper esse ciclo, você ficar alimentando a tristeza, a dor, a rejeição, os problemas, a dificuldade econômica que não tá aí, a solução não tá aqui agora, nesse momento. Se você não decidir interromper, você está fazendo do seu lugar de emoção e sentimento uma terra de João Ninguém. E aí, você vai ter a tendência de colocar culpa no que está acontecendo com você. Mas o verdadeiro algoz é você mesma. A verdadeira algoz nessa situação é você mesma. Esses pontos são primordiais para a gente continuar aqui. Um outro ponto é você deixar aquele sentimento, aquela emoção comunicar o que ela tiver para comunicar naquela hora. Você tem... A realidade é assim, ó. Dentro da sua vida existe dor que você vai construir com as suas próprias mãos e existem dores que você não vai construir, que ela vai acontecer. A morte de alguém, um término, uma separação, uma doença, um Covid. Isso tudo não depende de você ir lá com as suas mãos e fazer, né, e construir aquela dor na sua vida. Mas existirão dores que você vai construir. Eu conheço gente, por exemplo, que depois de uma separação, a vida dessa pessoa gira em torno da separação. Gira em torno do que não deu certo na vida dela. Ficou o resto da vida aprisionada naquele lugar. Isso não é ser algoz de si mesmo? A pessoa não se permite a ver um outro jeito de viver a vida. Eu conheço, por exemplo, pessoas que a narrativa da vida da pessoa é que ela tem muitos filhos, que ela tem um trabalho que não sustenta, que ela não recebe ajuda de ninguém e tal. E a pessoa usa isso para obter vantagens. Como assim obter vantagens? Ela usa os filhos para falar que ela não tem tempo, ela usa a falta de dinheiro para falar que ela não tem opção, como se não existissem coisas que essa pessoa, vocês estão acompanhando, pudesse fazer. E ela usa isso. Uma vez eu vi uma blogueira que eu sigo falando isso e eu achei muito interessante, que ela é empreendedora, acho que já até falei isso aqui uma vez, chama Paula Miranda. E ela tem 2 filhas e perdeu um filho afogado. E ela passou uma dificuldade tremenda no período de luto, ela e o marido. O marido é lutador de MMA. Hoje ele tem só um estúdio de Muay Thai, mas já foi lutador do UFC, MMA e UFC. Aí eu tava vendo um dia os stories dela e tal, acho que foi nos stories que ela falou isso. Ela falou assim,
eu tô aqui, a maioria das pessoas que me seguem são mulheres que olham o meu negócio dar certo. Hoje ela trabalha com estética e com coisa de emagrecimento. E o que eu vejo é que a maioria de vocês que se conectam com isso que eu estou vivendo e gostaria de viver, porque tem gente que não quer, né, empreender e tal. Mas a maioria vê o que eu vivo e acha que isso é uma sorte minha. É porque eu tenho ajuda de fulano, beltrano, cicrano, é porque eu tenho o marido que eu tenho, é porque eu tô aqui na cidade que eu tô. Então o problema tá sempre fora. E aí ela falou das mães. Tem muita mãe que gostaria de empreender, gostaria de estar vivendo uma realidade financeira diferente, e você fica falando que não tem tempo por causa dos seus filhos, por causa do seu marido. E ela falou, isso é muito covarde da sua parte. E sistemicamente eu posso compartilhar com vocês que quando você tira a responsabilidade de você e coloca no outro, você já se coloca numa postura de fraca. E o outro já está numa postura de perseguidor seu. Porque é o outro que não te ajuda. Então essa pessoa que conta a história de ser mãe de não sei quantos filhos, que não tem tempo, que não tem dinheiro, e imagina os filhos dessa pessoa, o quanto eles se sentem um peso para essa mãe. Entendem o que eu quero dizer? Dentro disso, você precisa se reconhecer como essa algoz. Não dá para você querer aquietar o seu coração esperando que a solução venha de fora, sem uma responsabilidade, uma ação, uma atitude sua. Qual que é a atitude então, Mariela? Interromper esses ciclos. Ah, mas o acontecimento não passou. A dor ainda não passou, ok? Mas você vai precisar conviver com ela. É nessa hora que eu separei aqui mais um ponto para falar. É preciso, Raridade, você ser protagonista da sua história. Quando se fala do seu coração, quando se fala de aquietar o seu coração, não adianta você esperar que outra pessoa aquiete para você. Que chegue um namorado, que chegue uma solução financeira, que chegue a saúde, que chegue a paz depois do luto. Não adianta esperar que venha de fora. Você precisa ser protagonista das suas emoções. A maior parte dos momentos que a gente passa com o coração muito agitado, repare, você está projetando para fora. Você não está se colocando como protagonista. Como assim protagonista, Mariela? Você, primeiro, não vai esperar apoio de fora. Ai, Mariela, que dureza. Não, Raridade. Se você quer começar a exercitar um coração forte, um coração que ainda que agitado, ele tenha o controle, você não vai ser mais terra de João ninguém, você precisa acolher isso na sua vida. Você não vai esperar apoio de fora. Que apoio? Qualquer um. Não vai vir da família, não vai vir dos seus pais, não vai vir do marido, não vai vir dos seus filhos, não vai vir de pessoas que produzem conteúdo aqui na internet, não vai vir de um milagre. Ai, Mariela, não pode acreditar nem mais em Deus. Você acha mesmo que as coisas você vai viver uma transformação real e profunda na sua vida sem você fazer a sua parte? Eu acho que eu já até usei esse exemplo aqui. Eu amo o exemplo das bodas de Caná. O primeiro milagre de Jesus, ele manda buscar as talhas d'água. Ele não pega, ele podia ter esse poder, ele podia ter falado esse poder, né? Vai vir a água aqui toda aqui, tá transformada em vinho e pronto. Ele manda buscar as talhas d'água. Se você for parar para pensar em várias passagens do Evangelho, alguém abriu o telhado, fez esforço para colocar o paralítico lá no meio, porque não dava para passar no meio da multidão. A hemorroíça passou no meio de todo mundo e encostou no manto dele. O cego lá, o que queres que eu faça? Olha, eu tô querendo ir lá pra piscina, mas quando eu tô indo pra aí, já foi alguém na minha frente. Ele pergunta, o que queres que eu te faça? Você pode parar e analisar e fazer contemplações, que foi o que eu falei no live ontem, né? Expliquei a diferença de meditação e contemplação. Se você for parar para contemplar várias passagens, ali existem sinais de que é preciso você ser protagonista. Eu acredito em milagre? Acredito em milagre.
Mas eu acredito que para o milagre ser feito, eu preciso estar atenta. Atenta às oportunidades, atenta ao que eu posso contribuir, atenta àquilo que eu posso fazer, ainda que seja a minha oração constante e incansável. Um exemplo que eu vejo disso é Santa Mônica, por exemplo, mãe de Santo Agostinho. Não sei se você sabe, Santo Agostinho era o perdido. As Confissões de Santo Agostinho é uma coisa, um primor de leitura. Por quê? Porque você encontra ali um homem de carne e osso que lidava com a sua concupiscência, com seus desejos, com a orgia, com o desejo de ser glutão, de desejar, de luxúria, de tudo, de riqueza, de tudo. E Santa Mônica, ela foi, assim, constante na oração, constante na oração. Eu acredito em milagre? Acredito. Mas eu não acredito que milagre vem assim, pá, pronto. Para e pensa, Raridade. Para e estuda um bocadinho. Se você é cristão, estuda um bocadinho a sabedoria cristã escondida no evangelho. Escondida nada, né? As claras para nós. Existe ali várias passagens que mostram que é preciso a gente ser esse protagonista e não esperar que o apoio venha de fora. Um exemplo que eu gosto disso é a passagem de Marta e Maria Madalena. Marta estava lá trabalhando, e Maria Madalena lá só contemplando, só prestando atenção, né? Só existindo. E chega uma hora que a gente percebe que Marta olha para aquilo e deseja aquilo. Ela deseja estar naquele lugar, só que ela não consegue. Pelo temperamento dela, pela realidade dela, pelas funções que ela exercia. Mas aquela hora ali a gente percebe que ficou pesado, que ela queria estar, ela queria pelo menos ajuda. E como é que é a resposta? Marta, Marta, por que te preocupas com tantas coisas? Essa é uma pergunta para nós, Raridade, que tá com o coração acelerado, angustiado. Eu sei que a gente tá vivendo um período difícil, tem coisas que a gente não tem resposta, tem coisas que estão deixando a gente ansiosas por vários motivos diferentes. Eu não sei qual é a sua realidade. Eu decidi fazer esse live por causa de umas 4, 5 pessoas que me mandaram mensagem em realidades emocionais. Eu não sei qual que é a sua, mas existem várias situações que a gente tá vivendo agora que estão deixando o nosso coração inquieto. A primeira coisa que você deve lembrar, além daquelas estruturas que eu falei aqui, é: não vou esperar o apoio de fora. Eu sei que é duro isso que você está escutando, mas você precisa fazer isso uma verdade na sua vida. Para de se dar desculpa. Porque se você continuar se dando desculpa, seja na paquera, seja no término, seja na casa que você quer mudar, seja na separação, na sua realidade financeira, se você ficar só esperando, o que vai mudar a realidade? O que vai mudar? Não vai mudar. Agora, se você pega esse papel de protagonista e fala assim, fala seu nome aí, eu, Mariela, vou lidar com as minhas perdas. Fala seu nome aí, não sei quem tá aqui assistindo, mas fala seu nome. Se quiser até escreve aqui. Para fazer esse compromisso mesmo. Eu, Mariela, vou lidar com as minhas perdas. As minhas perdas são minhas. A impaciência que eu vivi hoje de manhã era minha. A inveja que eu senti do Felipe era minha. As dificuldades que eu vejo nos meus momentos de estudo, vocês viram eu estudando copy hoje, né? Que tem que estudar marketing digital, minha gente. Marketing de uma forma geral. Tenho que aprender, eram coisas que eu não sabia. Eu fui 15 anos servidora pública. Se eu não paro pra sentar e estudar coisa que eu não sei, ninguém vai fazer por mim. Para de esperar o apoio de fora. Então falo pra você, eu, Mariela, não vou aprender a lidar com as minhas perdas. Vou aprender a lidar com essa ansiedade que eu tô sentindo aqui agora porque ele não responde a minha mensagem. Vou aprender a lidar com essa ansiedade que eu tô porque eu queria que a gente desse certo e parece que nós somos água e óleo. Eu vou lidar com a minha ansiedade agora porque eu não tô sabendo lidar com essa realidade que nós estamos enfrentando em família aqui e não tô sentindo apoiada pelo meu marido. Você precisa lidar com as suas perdas e deixar as outras pessoas lidarem com as perdas dela. Ah, isso é egoísmo, Mariela? Não, não é egoísmo, não. Por quê? Porque existem certas coisas que a gente vai precisar viver na vida que só a gente pode viver. Se você ficar querendo sempre resolver o problema dos outros, você já parou pra pensar que você tá podendo, até enrolei a língua.
Você já parou pra pensar que você pode estar tirando a oportunidade daquela pessoa? Já que eu citei aqui aquela passagem do paralítico no teto, eu amo aquela passagem também. Imagina se ninguém tivesse tomado providência nenhuma e tivesse tirado a oportunidade. E o interessante daquela oportunidade é que todos estavam à espera que ele voltasse a andar. Eu amo essa passagem, minha gente. Hoje eu tô cheia das passagens aqui. Eu amo essa passagem. Amo de paixão essa passagem. Porque todo mundo estava à espera ali que ele voltasse a andar. E aí o que o nosso Senhor Jesus faz? Ele vai e fala assim: para que todos saibam, os seus pecados estão perdoados. Levanta e anda. Aí você fica assim, mas pecado? Que um murmurinho, né? Pecado? Mas não era só pra andar e tal. Aí, primeiro ele fala dos pecados, né? Mas não era pra andar. Aí ele vai e fala: então agora para que todos creiam, levanta e anda. Ou seja, há algo presta atenção nisso aqui. Não sei nem porque que eu tô falando, eu não tava nem nas minhas anotações. Há algo que acontece na sua vida que é invisível aos olhos. O perdão é uma delas. Esse perdão divino, celestial. Você não enxerga o perdão acontecendo, né? Quem acredita na vivência sacramental, você recebe lá a absolvição do padre, você não enxerga alguma coisa, né? A menos que você tenha visões, que pode acontecer, né? Se for santão aí, às vezes você tem visão. Mas geralmente, no normal, não no extraordinário, você não enxerga aquilo ali acontecendo. Aquilo que ele faz ali com aquele paralítico, existia algo invisível aos olhos que ele fez. E ficou todo mundo assim, ok, não mudou nada, não vi nada acontecendo. Não vi? E aí? Não vi. Aí ele vai e fala, para que todos creiam, levanta e anda. Aí, o que era paralítico, andou. Aconteceu alguma coisa. O que isso tem a ver com a nossa conversa aqui, Mariana? Se você quer aquietar o seu coração, existirão coisas que estão acontecendo com você que você não enxerga, que são invisíveis. Quando você é protagonista, presta atenção nisso aqui. Você está sendo favorável a essas coisas invisíveis. Quando você é protagonista e toma a sua perda, a sua dor, a sua doença, a sua dificuldade financeira, para de esperar o apoio de fora, você vai começar a colaborar com essas coisas invisíveis que acontecem com você. Agora, o que a maioria de nós faz? A gente quer ver o visível. A gente quer o paralítico andando. A gente quer aquela pessoa já respondendo, já correspondendo tudo. A gente quer aquela pessoa que a gente tá apaixonado, tá tendo problemas no relacionamento, que ela mude, que ela se torne outra pessoa. A gente quer que o marido volte pra casa. A gente quer que o filho obedeça tudo. A gente quer que a nossa vida financeira prospere. Que a gente quer parar de passar problema de política, de coronavírus e tudo mais. A gente quer ver, a gente quer pegar no visível. Só que quem aqui tá querendo ser protagonista do invisível? E às vezes o invisível é a sua persistência, é a sua perseverança. É simplesmente o fato de você parar de colocar a projeção do apoio que você espera de fora e falar, peraí, a perda é minha. Você pode ser aquela mãe que fica falando que tem não sei quantos filhos, que o pai não ajuda, que você não tem dinheiro pra fazer nada, que seu emprego é isso, que você não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. O que é esse protagonista que eu tô falando aqui? Que é essa parte que eu não falei. Tudo que te acontece agora, minha filha, você tomou uma decisão lá atrás. Você escolheu esse homem ir pro pai de seus filhos. Você escolheu estar no lugar onde você tá. A profissão que você exerce. As conexões que você fez pra estar nesse emprego. Pra você estar ganhando isso. E o que você tá fazendo pra mudar isso? Não tem como voltar atrás. Não tem como eu escolher outro homem e pedir pra ele ter uma outra postura. Mas o que você faz daqui pra frente? Isso vai ser o resto da sua vida? A causa de você ser vítima desse homem? É nessa hora que eu falo da culpa e inocência. Tem tudo a ver com aquietar o coração. Se você fica só no papel de inocente, provavelmente presta atenção nessa parte. Se você fica constantemente no papel de inocente, provavelmente o seu coração só anda agitado. Chupa essa manga. No papel de inocente, há uma grande probabilidade do seu coração ficar só agitado. E de você estar esperando só o apoio de fora. De você achar que você nasceu pra baixo, não foi pra lua, não. Porque tudo de ruim acontece com você. E aí você não é protagonista de nada. A sua vida é um completo acaso, praticamente.
E aí você não se sente responsável por nenhuma decisão que te levou para esse lugar. Que te levou para esse lugar onde você tá agora e que você fica extremamente inquieta e com o coração agitado. Quando você assume as suas perdas, assume a responsabilidade das suas decisões, começa a perceber que os seus sentimentos, as suas emoções dependem de você interromper algo igual a maquininha de café, igual o freio do carro, aí você vai chegar onde eu queria chegar com todos vocês nesse live. Você precisa deixar que as suas emoções sejam um constante registro automático. Como assim? Você precisa começar a identificar o que você está sentindo e às vezes não é fácil. Isso exige observação, constância, leitura, abertura para se relacionar com o mundo, para se relacionar com pessoas difíceis, com pessoas fáceis, com pessoas de todo tipo. Sabe essa acepção que você faz? Não, fulano de tal é chato demais, não quero nem ver. Conviva com esse fulano de tal. Fica sentado ali escutando essa conversa fiada desse fulano de tal e aprenda a escutar. Aprenda a estar com uma pessoa que te incomoda. Aprenda a fazer coisas que te incomodam. Aprenda a tomar café sem açúcar. Aprenda a não chutar o balde e não desistir de acordar quando o despertador toca, ao invés de ficar lá soneca, porque essa é uma das minhas guerras. Aprenda a fazer isso, que aí o registro presta atenção na realidade. O registro das suas emoções vai deixar de ser no automático. Quando você está no automático, sabe o que acontece, realidade? Quando você está no automático, provavelmente, as emoções que chegarem ruins, você vai querer rejeitar. Cada uma delas, você vai querer rejeitar. Rejeitar. Tira daqui. Tira essa tristeza, tira essa ansiedade, tira essa angústia, tira essa raiva, tira essa preocupação financeira. Tira. Você vai tentar rejeitar. Presta atenção nessa parte. Se você percebe que quando você está passando por um momento difícil, o seu movimento principal é querer rejeitar esse sentimento, você está no registro automático. Você registrou, igualzinho a caixinha registradora lá, e tira. E aí você não se relaciona com aquilo, não aprende com aquilo. Então aqui, ó, presta atenção aqui. Presta atenção, fica comigo aqui. Não tenha pressa de tirar a dor, não tenha pressa de tirar a tristeza, não tenha pressa de tirar essas coisas que estão te acontecendo sem aprender. Tá? Se você já aprendeu, se você sente que você já aprendeu, aí pronto. Aí já tá na hora de tirar mesmo. Aí, né, é aquela hora que você roda a baiana. Mas não tenha pressa. Não tenha pressa. Porque é nessa hora que, ao deixar de ter pressa, ao deixar de ser um registro automático para rejeitar essas coisas ruins que te acontecem, o que é que vai acontecer? Você vai começar a se inspirar no protagonismo. Se inspirar para pensar em soluções. Você vai começar a ficar esperta. Então aquele cara que tava só mastigando lá, aquela conversa fiada lá, aquela masturbação verbal lá, nessas conversinhas eternas, que eu falo com vocês, não pode ficar nessas conversinhas eternas. E agora o coronavírus não tá ajudando, né, sair da conversinha eterna. Mas enfim, você vai começar a perceber e vai ficar esperta. Você vai colocar limite sem medo. Porque uma pessoa que não é protagonista, ela aceita isso ad eterno. A pessoa fica te cozinhando aí não sei quantos meses, quando você já podia já ter feito a fila andar, entendeu? Então é nessa hora que, quando você deixa de ter pressa, percebe o que aquilo ali tá te comunicando, você não vai ter dúvida. Você não vai ficar cheia de dúvida eternamente. Você vai parar e falar assim, olha, eu acho que esse cara não tá sabendo o que ele quer não, eu sei o que eu quero. Então agora se ele quiser, ele que venha fazer. Não, Mariela, mas se eu interromper a conversa, eu posso perder a oportunidade. Fia! Você tá escolhendo o protagonismo errado. Você tá escolhendo um protagonismo de controle das situações e das pessoas e não controle emocional e sentimental. Esse é o protagonista que você deve... O protagonismo que você deve buscar. Vocês entendem a diferença? Esse live é pra entender essa diferença. É esse protagonismo aqui que você tem que buscar. Não é o protagonismo de controlar a conversinha, controlar o que tá acontecendo, controlar o que é que ele vai falar ou deixar de falar, fazer ou deixar de fazer. Não, isso não. Porque quando você adota esse protagonismo, qual que vai ser a raiz de todas as suas decisões? Chupa essa manga aqui também. Qual que vai ser a raiz de todas as suas decisões quando você escolhe fazer assim? Impulsividade. É isso que vai acontecer. Você vai ser impulsiva em tirar registros automáticos do que tá te acontecendo. Você vai ver coisa onde não tem. Você vai ler palavra que nem tava ali.
Você vai identificar sentimentos no outro que nem foi o que ele comunicou. Você vai colocar palavras na boca de pessoas que conversam com você, tirar ali suas conclusões e às vezes nem era o que a pessoa estava querendo realmente comunicar para você. Você vai começar a estar nessa redoma do protagonismo, do controle das coisas e não das emoções. Perceberam a diferença, raridades? Dentro disso, o que eu gostaria de sugerir para vocês aqui como um exercício? Eu sei que muitos de vocês estão esperando pelo desafio de 21 dias. Eu falei que era mais para essa final de semana, mas eu ainda não estou pronta para lançar esse desafio de 21 dias agora. Eu estou preocupada de não conseguir fazer 21 dias sequenciais por causa das cenas dos próximos capítulos, inclusive que diz respeito ao casamento. Então eu preciso esperar mais alguns dias. Se você não quer deixar de saber quando isso vai começar, se inscreva no link que está lá na minha bio. E eu vou já aqui pedir para que você faça um exercício, né? Pra gente ir concluindo agora tudo isso que a gente conversou sobre essa educação sentimental que a gente tem que trazer para nossa vida, que é responsável. Ela não busca apoio fora. Qual que é o exercício que eu gostaria de sugerir? Você vai pegar as situações mais difíceis que você está enfrentando agora. Se é emocional, se é sentimental, se diz respeito aos outros, se diz respeito à sua realidade financeira. Não sei o que é. Você vai pegar essa situação e você vai mapear. Como assim mapear? Você vai anotar ali quais têm sido as suas maiores dificuldades relacionadas àquilo. Os seus conflitos constantes com quem que é, como que é, que hora que acontece. Qual é a sua reação quando você tá nesse conflito? Se você chora, se você fica com raiva, se você fica entalado, se você esbraveja em cima da outra pessoa. Você vai mapear ali os seus conflitos. Depois você vai começar a tentar identificar quais são os sentimentos que estão relacionados àquilo. É um sentimento de mediocridade, é raiva, é inveja, como eu compartilhei aqui com a cara do passei um óleo de peroba aqui, né, pra contar pra vocês que eu senti inveja hoje. Você vai identificar qual que é a raiz daquele conflito dentro de você. Para de planejar para fora, para de projetar para fora. Vai mapear seus medos. Por que você tá sentindo esse medo? Você tem medo de quê? É de quê que você tá sentindo medo? É medo de ficar sozinha? É medo de, mais uma vez, não começar a namorar? É medo de, se não for com ele, não vai ser com mais ninguém? É medo de passar dificuldade financeira? Quais são os seus medos agora, nesse momento? Mapeia os seus medos. Quais são os seus apegos? Você tá com apego de quê? Apego de vergonha? De reconhecer que você errou? Apego de demonstrar que você ama? Eu fiquei surpreendida, não mostrei nos stories ainda não. Eu coloquei aquela enquetezinha lá, ganhou quem não demonstra amor. Eu fiquei surpreendida. Então, o que é esse apego seu de não demonstrar que você ama? Por quê? Porque parece que ele não te ama? Parece que ele não tá interagindo mais com você, então você trava? Então você deixa de fazer um bolo, você deixa de cuidar da casa, você deixa de cuidar da sua aparência, se ele tá mudo, você continua mudo também, aí começa a viver espelho de atitudes, ou você quer ser um espelho de atitude para alguém? Depois que você fizer esse mapeamento todo, raridade, você vai identificar ali o que é que depende de você. O que não depende de você é a hora de entrar esse protagonismo aqui, que eu falei, que eu expliquei, e você falar assim, eu, fulana de tal, eu, Mariela Beatriz, vou aqui agora tomar posse das minhas perdas. Vou tomar posse das minhas responsabilidades. Eu vou tomar posse disso, disso e disso. Vai estar enumerado lá. Agora, se você está escutando isso aqui, ficou aqui até essa hora, escutou a hora do exercício, aí você falou, exercício, escrever, mapear, já começou a sair daqui, aí, fia, provavelmente você ainda tá esperando apoio de fora. Você quer que eu venha aparecer aqui numa live, eu ou quem é que for, e venha aqui com uma solução mágica, né? Aí a magia está no ar na sua vida, né? Você não quer buscar as talhas d'água, você não quer abrir o teto e colocar a cama para descer lá, ajudar o paralítico a descer. Você não quer pegar e passar o cuspe no olho. Você não quer tentar chegar lá na piscina, você tá tentando várias vezes, sempre chega na sua frente, porque você é aleijado, né? Você não quer tomar a providência que você precisa tomar. Então você tem que parar de ficar só escutando e colocar em prática. Vai ser chato no início? Vai.
Pra sempre você vai precisar anotar? Não. Depois, com o tempo, se calhar, você vai começar a perceber assim que acontecer. Você vai começar a dar nome pro que você tá sentindo. Você vai começar a perceber que ali é alguma fragilidade sua, é uma virtude sua que tá perdendo pra alguma coisa em relação a outra pessoa. Você que tá precisando melhorar e não o outro. Você que tá precisando ficar esperta. Você que tá precisando interromper os ciclos dos seus problemas, parar de criar problema na sua vida, tomar decisão boa, fazer boas escolhas na sua vida e parar de esperar que o apoio venha de fora. É isso que você tá precisando. Então, mas se você não quiser fazer nada, eu vou aparecer mais e vou aparecer não, vou continuar aparecendo aqui sempre que eu puder, né? E contribuir de alguma forma, mas milagres eu ainda não faço. Deixa eu ler aqui o que vocês escreveram. Mandou tirar a pedra. Pois é, mandou tirar a pedra na de Lázaro. Ele sempre pede alguma coisa, repara. Ouvi isso ontem de uma psicóloga num live. Permitir o sentimento, mas não alimentá-lo, deixar passar. Exatamente. Não é quando eu falo pra você aceitar a dor, aceitar a perda, aceitar a doença, não é que você vai cavar esse buraco com as próprias mãos, não, realidade. Foi muito bom você ter escrito esse comentário, não é isso, não. Não tô aqui fomentando masoquismo, não. Mas você precisa parar de ser um registro automático. Igual a leitura de código de barra, sabe? Você passa por uma coisa, você quer... A leitura de código de barra passa pro próximo produto, pro próximo sentimento, o próximo. Não, leu a leitura, dá uma olhadinha na tela. Leu lá, né, o código de barra, dá uma olhadinha na tela. O que é que tá escrito nessa tela? Por que você ficou dessa forma? Por que você saiu da casinha desse jeito? Por que você chorou desse jeito? Por que você sentiu tudo isso? Onde que tá essa dor no estômago? Porque tem sentimentos que são tão fortes na nossa vida que dá embrulho no estômago. Vocês já passaram por isso? Eu já. Dói a carne. Parece que a gente tá tremendo. Vocês já passaram por isso? Ou é só colérico que passa por isso? Eu sinto muitos sentimentos meus, eu sinto fisicamente. Então, se você só registra automático e passa, provavelmente, quando você passar por uma outra situação que vai te provocar aquilo, vai ser com a mesma intensidade, vai ser causando a mesma confusão, o mesmo furacãozinho, o mesmo Titanic. E aí é aquilo que eu falei no live de ontem. Não sei se eu cheguei a comentar. Foi no live ou nos stories? Ou você aprende as coisas pela reflexão do que tá acontecendo, pelo estudo, por esse conhecimento que tá chegando em vocês aqui, por meio desse live, por exemplo. Parabéns para quem ficou aqui desde o início, escutou até aqui. Parabéns pela sua resiliência de aprender e tal. Ou então você vai aprender pelos acontecimentos da vida. E muitos desses acontecimentos serão dolorosos. Por isso que tem gente que quando sai da barra da mamãe, não dá conta, da mamãe e do papai, não dá conta de lidar com o rojão. E quer voltar correndo pra casa da mamãe e do papai. Porque parece que a proteção é só lá na família primária, pra muita gente. E às vezes nem sai da família primária, né? Custa sair da barra. Por quê? Tem medo de enfrentar o mundo. Não, realidade. Vocês aqui, todas as Fênix já passaram pelo Ordem Fênix. Vocês têm condições de serem essa protagonista que eu tô falando aqui. Você perceber a construção dos seus pensamentos, interromper, igual você freia o carro, igual você para a máquina de café e ali parar de criar problema na sua vida. Depois que você fizer o mapeamento, me conte. Grande parte dos seus problemas você criou. Ainda que tenha sido por uma decisão lá atrás, que agora você não tá querendo ser responsável por ela. Você tá falando que é por causa dos outros. Tá colocando a culpa em alguém. Isso tem tudo a ver com a triangulação, né? Alunas da Ordem Fênix estão, assim, quase PhD nisso. Fazendo um caldo de abóbora e chupando mangas. É isso aí, raridade. Se você gostou dessa reflexão que a gente fez aqui, que tem a ver com a nossa responsabilidade, peço que vocês mandem esse aviãozinho, manda uma mensagenzinha junto, olha que legal que ela falou sobre isso. Pega alguma coisa que você gostou mais desse live, indica pra alguém e eu agradeço muito, tá bom? Um beijo pra vocês, um bom domingo. Tô esquecendo, amanhã a gente vai ter um live com uma convidada pra gente falar sobre superação.
vai ser, se eu não estou enganada, às 18 horas da tarde do Brasil, às 22 horas daqui de Portugal. Amanhã a gente vai falar sobre superação e liberdade de a gente ser quem a gente é. Espero que a internet colabore para isso acontecer, tá bom? Um beijo para vocês, Aridade. Muito obrigada. Vou salvar aqui no IGTV. Compartilhem, por favor. Deixem seus comentários lá também, sua curtida se for possível. Porque agora que mudou esse trem aqui de live, esse trem tá todo atrapalhado, né, minha gente? Enfim, um beijo. Fica com Deus, Aridades. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Muito obrigada pela presença de todos. Quem não viu desde o início, volta, porque é uma construção de raciocínio, como sempre. Eu fico sem querer ir embora, minha gente. Quem é que me aguenta? Um beijo pra vocês. Até amanhã, se Deus quiser.